Ainda nestas falas, principalmente aí do presidente Lula, que está discursando, falando um pouco mais neste fórum aí das grandes economias, antes da viagem, inclusive, dele para a Europa, né? Lula embarca hoje, ele falou que os efeitos da mudança no clima agravaram a pobreza, a fome e a desigualdade. Não há uma sustentabilidade no mundo em guerra. Além da paz, é urgente buscarmos uma relação de confiança entre os países. Van Dijk, vamos lá, né? O presidente, no final de semana, deu todo aquele mal-estar relacionado às críticas que ele falou exatamente em relação à forma, vamos dizer assim, talvez, que ele tenha falado em relação à Ucrânia e Rússia aí na questão da guerra em si, deu aquele, né, um tom não de neutralidade, a própria Ucrânia não gostou. A gente viu que várias, houve ali reação tanto da Casa Branca, a própria União Europeia, emitiram notas em relação a todas essas críticas. Ele meio que baixou o tom, a própria União Europeia, a própria Ucrânia fez um convite para ele lá em Kiev olhar se realmente a vítima e o agressor deveriam estar aí sendo tratados da forma como ele falou. A gente tem visto, essa vontade muito grande aí do presidente fazer essa política externa, tanto que vai agora para a Europa, já embarca novamente hoje para a Europa. Está falando um pouco aí mais em relação à questão do clima. A gente estava discutindo sobre a questão da própria lei lá na União Europeia proibindo a importação de produtos de áreas desmatadas, mas eu queria a sua análise em relação a essa política externa de Lula, pelo menos as últimas, os últimos acontecimentos. Paula, Lula acredita ser um estadista. Ele não é um estadista. O estadista precisa de muito mais do que ele. No entanto, por essa ressurreição, se podemos dizer assim, política, depois de ter sido preso, ter sido aclamado principalmente pelo o mundo exterior ao Brasil e se esquecendo que foi eleito por uma margem muito fina, e que a gente teve abstenção de votos de 21% da população que poderia votar, entre pessoas que não votaram e pessoas que votaram nulo e branco, a gente tem mais de 30% dos votos no Brasil. Quer dizer, se a gente fizer um cômputo geral de quem apareceu para votar, Lula é aprovado por menos de 30% da população brasileira. Mas ele crê ser um estadista. E isso está gerando problemas com o Itamaraty, que sempre teve um histórico de neutralidade e efetividade na política externa brasileira. Desde a época do Bolsonaro, o Itamaraty teve algumas, vamos dizer assim, desencontros com sua tradição de ser amigo de todos, não casar com ninguém, mostrar que o Brasil pode ser um país interessante para compor decisões internacionais, apesar de ter pouca relevância internacional, tanto economicamente como politicamente. Mas o Brasil não pode ter a pretensão de ser um país que determina política externa do mundo, principalmente promovendo uma questão muito séria, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. As palavras do presidente foram desastrosas, são desastrosas a envergonhar o país, e gerou, principalmente, junto com o ensejo, porque não foi somente esse ponto, foi o ensejo de que por que a gente tem que fazer transação em dólar, quer dizer, os Estados Unidos impõem um regime de dólar, quer dizer, uma série de falas que não tem muita base em fatos. E a ignorância dos fatos não faz com que os fatos sejam opcionais. E Lula trata fato como opcional. E acredita que ele tem uma visão de mundo, que é uma visão melhor de mundo, e por ser uma visão de pessoas estarem melhor, o mundo sem guerra, essa visão utópica, ele tem o direito de desconsiderar fatos e profetizar esse tipo de crenças publicamente. Isso gera bastante problema para o Brasil. O mundo, na sua visão, mudou, está muito mais... Eu até li umas matérias esses dias falando que a questão é que a política externa de hoje,
visão do Lula não pode ser a mesma que ele fazia em 2003, um mundo muito mais hostil, muito mais dividido, N problemas, né? Um ponto ali, uma linha muito tênue entre Estados Unidos e China, principalmente para você trazer algumas falas não de neutralidade, que indiquem talvez um posicionamento maior ali de um lado. Eu queria entender, né, na sua visão, ele tá ainda discursando, ele falou exatamente sobre os efeitos do clima, sempre esse discurso muito mais político, né? Compromisso de 2009, ele falou que era de 100 bilhões de dólares por ano para o clima, está ainda muito aquém dessa promessa, que o mundo está muito próximo de um ponto irreversível sobre o clima, o mundo pode contar aí com o Brasil. A gente está com vários problemas internos para serem solucionados, né, Vandique? Acho que essa questão principal do arcabouço fiscal, enfim, né, até agora o presidente, o novo governo não foi testado diretamente o poder dele lá na Câmara em si. Ontem, inclusive, teve uma grande derrota aí em relação à primeira crise, vamos dizer assim, em relação ao que aconteceu com o próprio ministro da Defesa dele. Mas, né, fazendo uma análise interna nossa, um diagnóstico interno, a gente tem muitos deveres de casa a serem cumpridos, talvez antes de se fazer essa política externa tão empenhada como está sendo feita. Mal chegou da China, já está embarcando agora para a Europa em si. Pode ser até uma estratégia do próprio presidente? Ele estaria de olho num prêmio Nobel da Paz? Ele estaria tentando desviar o foco ali, de repente, destes problemas nossos internos que precisariam ser olhados ali com mais atenção, na sua visão? Política externa é sempre mais gostoso, né? Você tem pouca responsabilidade, você fala muito, faz pouco e as pessoas julgam você mais pelo que você fala e a cara que você apresenta do que necessariamente as suas ações de fato. Agora, uma viagem do Lula em um momento onde a República está sendo testada, né, vem num momento que não seria o melhor. A presença do líder maior da nação faz com que exista uma demanda, uma pressão para que ele esteja aqui, entre nós, né, e compondo com as forças, né, os três poderes, as forças armadas que foram abatidas de uma maneira inesperada, né, houve uma ruptura de confiança, porque afinal de contas as câmeras e os vídeos existiam ou não, né, o ministro do GSI, que é um dos ministros mais íntimos com o presidente, há mais de 20 anos, falha, né, moralmente, eticamente, em apresentar o que existia. Ele mentiu para o presidente. Mentiu para o presidente como? Mentiu para o presidente não saber, mentiu a pedido de alguém do governo para promover esse tipo de caos no Brasil. Quer dizer, hoje, mais do que nunca, essa CPI dos atos, né, de vandalismo, eles não foram, repito de novo, não foram atos de terrorismo. Terrorismo é muito diferente de vandalismo que aconteceu aqui. Agora, foram atos antidemocráticos, foram problemáticos de verdade, não houve nenhuma iminência de golpe de Estado, tanto é que ocorreu no domingo. Agora, a presidência da República tem que estar, né, ativa, né? Prêmio Nobel da Paz, certamente eu acho que é muito distante de uma realidade do Lula. E ações domésticas, né? O que a gente vai fazer com a inflação, que ainda continua muito alta? É muito ponto que a gente não deu nó ainda. É ponto que não tem nó e a gente precisa fazer com que essa linha seja uma linha que conduza o Brasil a sair dessa crise, né? Porque o Brasil tem uma crise econômica que dura desde 2014, que começou, né, com as decisões atrapalhadas da presidente Dilma, que causaram o seu impeachment, e a gente não saiu dessa crise até agora. Vale lembrar que nos últimos 40 e poucos anos, eu diria 45 anos, o Brasil tem uma taxa de crescimento média anualizada inferior a 1,5%. Né? Isso é uma média muito inferior ao mundo e muito inferior, mas assim, muito inferior de verdade com os emergentes, que cresceram 6% em média durante esse período. Quer dizer, tem muita coisa a fazer no Brasil antes da gente sonhar em fazer política externa, principalmente numa guerra que tem a ver com a gente, por causa do preço do petróleo, commodity, etc., mas que nós não temos nenhuma condição
de apitar ou mesmo opinar, né? Quem é o Lula na fila do pão para falar a respeito de uma guerra entre dois países que não tem nada a ver com o Brasil? Qual é a possibilidade do Lula criar um modelo de paz duradoura? Quer dizer, faz muito sentido isso, né? Exatamente, esse é o tema, inclusive. A Débora está aqui já com o nosso telão aberto, né, Débora? Com o artigo aí do nosso querido Marcelo Suano falando exatamente, né, sobre esta questão. Exatamente isso, Paulo. A gente tem aí ótimos colunistas do nosso portal, trazendo sempre opinião. Está aqui o do Marcelo Suano. Era uma vez um prêmio Nobel da Paz. Está aqui completinho, inclusive, todo o artigo dele, né? Ele que fala justamente sobre isso, aborda todo esse tema, tudo que a gente, né, vem já falando aqui nesse momento. É só vocês entrarem aqui no site da BMC News, bmcnews.com.br, para acompanhar opiniões como essa do próprio Marcelo Suano. Você acompanha tudo na íntegra aqui. É só clicar aqui, ó, opinião. E aí você consegue ter acesso, né, à opinião de todos os nossos comentaristas aqui no nosso chat. Temos também o professor que sempre também está fazendo parte aqui da nossa programação. Então, ó, é só entrar no nosso site bmcnews.com.br, acessar aqui a aba opinião e você tem acesso aqui a todos, né, os artigos.